Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui para a nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo. Comenta, compartilha, manda para geral, porque vamos falar muito sobre o nosso clube, a paixão sobre o Vasco, a projeção para a temporada que vem. E eu vou trazer um convidado super especial para a gente bater um papo aqui, porque é um cara que está morando fora do país e tem uma visão diferente, está afastado do Brasil, talvez não viva a emoção, ou é pior, está fora do país? Agora é uma questão que a gente vai resolver. Daqui a pouquinho, hein? Solta o dedo no like, comenta e compartilha, porque o velho louco da internet vai invadir o fanático vascaíno daqui a pouco. Se liga! Aí sim, papai! Olha aí, viu? Foi super rápido, rodei a vinheta, já voltei com o velho louco da internet. Tá aqui, Leonardo Baran, tudo bem, Baran? Beleza, pura. Forte abraço pra você, torcedor vascaíno. Um abraço, Fábio Azevedo. Eu perguntei aqui no início do nosso vídeo se quem tá fora do país é pior, você tá morando em Portugal. Sofre mais acompanhando os jogos do Vasco? Às vezes nem acompanha por conta do horário? Às vezes não acompanha por causa do horário, cara. Eu fico mais próximo quando os jogos são aos finais de semana por conta da hora, né? Eu tô 4 horas a mais em Portugal, 3 às vezes no horário de inverno, então dá para acompanhar quando os jogos são nos finais de semana à tarde. O jogo da noite, cara, é muito difícil. Aí eu acordo de madrugada ou de manhã para acompanhar quanto é que foi. É melhor quando acontece uma derrota nem ter acompanhado, então, porque assim, ainda bem que perdeu, eu não fiquei até a tarde vendo o jogo. Cara, já aconteceu isso em algumas oportunidades. De eu ficar na dúvida, né? Durmo ou não. Às vezes não tem jeito, você quer ver, mas acaba dormindo. Aí quando acorda, o Vasco não ganhou, pô, ainda bem que eu não fiquei acordado. Graças a Deus eu dormi. Agora vem cá, Baran, eu tenho falado muito aqui no canal da demora dos dirigentes do Vasco. Nós já estamos há um mês. Acabou a Série B tem um mês, foi 6 de novembro. Nós estamos dia 3 de dezembro, e no dia 6 de dezembro, na próxima terça-feira, o Paulo Brax, seu aniversário, o Paulo Brax vai dar uma entrevista coletiva. Imagino eu que vai falar sobre o planejamento. Olha, já estamos com o técnico, vamos anunciar agora, Maurício Barbieri, sei lá, Abel Braga, o diretor técnico, tem jogadores XYZ contratados, mas não está demorando, porque dia 8 o Vasco se representa. Eu acho que há muita demora, porque o Vasco precisa contratar, outros clubes também estão contratando, né? E contratando gente boa. Eu não quero que para o Vasco sobre o que sempre sobrou, que é a baba do boi cansado. Ou o Vasco tem realmente grana, pensamento e está num nível para brigar com os grandes clubes financeiramente falando, porque o Vasco é grande, mas financeiramente falando para brigar por grandes contratações, ou o Vasco vai continuar pegando a sobra da sobra. E a gente quer o Vasco brigando para pegar grandes jogadores, né? E a galera está saindo na frente. O Vasco está parado, o Vasco está muito moroso, né? O torcedor do Vasco estava imaginando que ia anunciar logo grandes contratações e logo o nome do novo técnico. Até porque eu acho que a contratação precisa necessariamente passar pelo técnico, né? Porque, por exemplo, se você contrata o Cuca, ele joga de uma forma. Se você contrata o Maurício Barbieri, é uma outra forma. Se você contrata o Dorival, é outra forma. Como é que você vai encaixar a peça, ó, se vira com esse jogador? A não ser que seja um jogador em que o nome dele é tão forte que se o técnico reprova, você manda o técnico embora. Mas são poucos jogadores hoje no mercado que você pode contratar independente do técnico. São poucos os jogadores. Cristiano Ronaldo, esse está aí dando sopa e o Al Nassr está levando. Aliás, eu estava em Dubai e a informação lá é que vai levar por $1 bilhão, $1 milhão de reais por ano. O Cristiano Ronaldo nós poderia contratar independente do técnico, né? Talvez nem precisasse de técnico para comandar o Vasco, né? Tendo o Cristiano Ronaldo, precisa de técnico. Bota o Cristiano Ronaldo, escolhe mais 10 lá e nós vamos ganhar muito fácil o Campeonato Carioca. Mas precisa rapidamente de um técnico para ele escolher os jogadores, né? Para a montagem do elenco. O Vasco está muito moroso. Aliás, falando em campeonato, Baran, no vídeo mais cedo eu falava sobre a questão envolvendo a divisão de cotas, que está gerando um problema, e com toda a razão. O Vasco não aceita ganhar 50% que o Flamengo vai ganhar. E até propus o seguinte, eu acho que a divisão de cotas poderia ser igualitária aos 4 grandes. No final do campeonato, apura-se quantos jogos foram transmitidos, a audiência, e premia quem mais teve performance, mais desempenho, enfim, na televisão, que é quem está pagando o produto. O que você pensa em relação a isso? Porque o Vasco diz, ó, não vou assinar o contrato. Se não assina o contrato, não joga o campeonato. Aí tem punições e tal, vai assinar lá na frente. Mas o que você imagina que vai acontecer e que você está observando esse movimento?
Eu acho que o Vasco precisa ter valor, colocar o seu valor, né? Primeiro de tudo, quanto é que o custo? Qual é o meu valor? Colocar preço. Isso independente do preço dos concorrentes, tá? E eu acho que nesse momento, talvez o Vasco não saiba o preço que ele tem. E aí, o que o Vasco está fazendo? Deixa eu ver quanto é que o outro ali... Qual o valor do outro? Ah, o valor do outro é X? Não, então o meu é parecido com isso. Ou é um pouco mais, um pouco menos, enfim. O Vasco precisa saber o preço dele. E aí eu te pergunto, o Vasco sabe qual o preço dele? Talvez o Vasco não saiba. Ou talvez o Vasco sempre se colocou num preço muito abaixo e agora está percebendo uma diferença gritante. Uma defasagem de mercado. Exatamente, uma defasagem muito grande. Agora, o Vasco precisa cobrar também pelos jogadores que ele vai colocar em campo. Então, fazendo uma ligação com o assunto que a gente estava tratando anteriormente, quanto é que custa o Vasco? Se eu for comprar, eu vou perguntar, eu vou discutir com você. Vamos lá, quem que você vai botar em campo? Aí você não sabe me responder porque você não contratou ninguém. Poxa vida, eu com o Cristiano Ronaldo em campo, eu tenho um valor, cara. Verdade. Eu sem o Cristiano Ronaldo, eu tenho outro valor. E aí eu te pergunto, quais são os jogadores que o Vasco tem para eu mostrar para o Brasil inteiro, para a gente começar a negociar preço? Então o Vasco hoje não tem preço. Ou seja, só a marca não garante a receita. Não, só a marca não garante. A marca garante uma boa receita, porque o torcedor ele é vascaíno, sim, não importa quem for lá vestir a camisa. Perfeito. Mas você tem grandes jogadores em campo, você tem boas performances, é claro que teu valor é maior. E o Vasco hoje não sabe sequer o preço dele. Eu entendo isso que você está falando, concordo plenamente, assim, o torcedor do Vasco ele é apaixonado, a gente olha que há 22 anos o sofrimento que acontece e como é apaixonado, fiel, não abandona, consome, vai ao estádio, dá muita audiência quando o jogo passa na televisão, estabelece recordes e tal, mas aquilo que você falou, esse aí tem um valor. Mas para aumentar esse valor, eu preciso apresentar os meus artistas, né? Claro, claro. E não só ficar brigando porque o outro lá está ganhando muito mais. Eu não quero que o outro lá ganhe muito mais do que eu. O que eu preciso fazer? Cara, eu preciso apresentar alguma coisa semelhante, cara. Você percebe, morando em Portugal, essa diferença Porto, Benfica e Sporting para os demais do Campeonato Português? Ah, muita. Muita. Mas em receita de televisão também? Porto e Benfica no patamar, depois do Sporting, aí depois a galera toda. Em receita, lá em Portugal é um pouco diferente. Por quê? O mandante é o dono da transmissão. Que é a lei do mandante que o Brasil tem, né? Por exemplo, jogos do Benfica no Estádio da Luz, você só vê no canal do Benfica TV. Entendi. Né? Então lá é um pouco diferente, mas a receita bruta desses clubes é muito maior do que a dos outros. Você vai acompanhar a Liga dos Campeões. Portugal tem direito a 3 vagas na Liga. Só entra Benfica, Porto e Sport, né? Não necessariamente nessa ordem. Sim. Mas nenhum outro clube, o Braga e o Vitória de Guimarães, quarta e quinta forças, eles não chegam na terceira posição nunca. Eles vão para a Liga Europa. Vão sempre para a Liga Europa ou para a Liga da Conferência, mas não dá para chegar ainda na Liga dos Campeões. Ainda, né? Porque o dono do Paris Saint-Germain comprou recentemente, há 2, 3 meses atrás, uma boa porcentagem do Braga. Aliás, isso é normal, né? Comprar porcentagem, como a própria 77 comprou 70% do Vasco e outros clubes pelo mundo. O Hertha Berlim foi a última aquisição, algo em torno de 65%. Baran, boa Copa, valeu pela tua participação e bom encontrar você aqui no Fanático Vascaíno, hein? Obrigado, forte abraço, Flávio Azevedo, e vou falar um negócio para você. O que tem de vascaíno andando pelas ruas de Doha é uma grandeza. É verdade, eu vi você bater um papo recentemente com um então que falou que não tem visto quase flamenguista. É verdade. E vascaíno está espalhado em todo mundo, como a gente acompanha aqui. Grande abraço, galera, até a próxima.